A paz do Senhor, amados, voltamos para mais uma leitura diária da Bíblia, livro de Levítico, capítulo 15. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem o fluxo, lavará os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para sua purificação, e lavará os seus vestidos e banhará sua carne em águas vivas, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado, e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também todo vestido e toda pele em que houver semente da cópula se lavará com água e serão imundos até a tarde. E também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará os seus vestidos, e se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará os seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre o vaso em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. Esse é com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia, será imunda como nos dias da sua separação. Toda cama sobre que se deitar todos os dias o seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo, portanto lavará os seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai a semente da cópula e que fica por ela imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda. Capítulo 16. E falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto.
Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estes são vestidos santos, por isso banhará sua carne na água e os vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá um novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá pela expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da expiação, que é para ele. Tomará também um incensário, cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de espiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e enviará o bode ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação, e despirá os vestidos de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali os deixará. E banhará sua carne em água no lugar santo, e vestirá os seus vestidos. Então sairá e preparará o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar, e aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará os seus vestidos e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, será levado fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará os seus vestidos, e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. E isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês. Aos 10 do mês, afligireis as vossas almas e nenhuma obra fareis, nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isso é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido os vestidos de linho, os vestidos santos. Assim expiará o santo santuário. Também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, de todos os seus pecados, uma vez no ano, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém?